Do zero e passo a passo, vamos aprender como criar um sistema de vendas aqui no Excel, utilizando ferramentas e recursos modernos do Excel para poder te ajudar a, de fato, criar um sistema que parece um site, um aplicativo, para você poder registrar e controlar todas as vendas e registro de clientes, produtos que você tem na sua empresa. Aqui também temos várias análises, um resumo bem legal que você pode utilizar para analisar os produtos com maior faturamento, quantidade, várias análises interessantes que podem te ajudar bastante no seu dia a dia. Você pode sim fazer comigo junto, passo a passo, o que eu vou mostrar aqui no vídeo, mas também pode ir configurando do seu jeito para chegar neste resultado que eu fiz, ou configurar o que você quiser. E se você não quiser fazer, professor, estou com preguiça, me dá logo aí o arquivo para eu utilizar. Beleza, você pode de forma 100% gratuita fazer junto comigo, mas se você não quiser, você também pode adquirir essa planilha que eu vou construir com vocês. Então, ou você pode fazer, ou você pode clicar na descrição para adquirir essa planilha aqui. Mas, de qualquer forma, vamos lá, começar agora a fazer esse sistema de vendas aqui no Excel. Para que possamos começar a nossa planilha de sistema de vendas, vamos começar com o menu de navegação, para poder clicar e navegar na nossa planilha. Então, vou clicar nesse pequeno triângulo que fica aqui em cima, clico nele, página inicial, e então vou mudar a cor do fundo por uma cor verde, azul, amarelo, enfim, você pode usar a cor que você quiser. Só estou dando aqui uma sugestão, estou fazendo um layout que eu gosto, mas você pode fazer o seu. Aqui no rodapé, vamos aproveitar o botão direito em cima dessa aba, renomear e vou chamá-la de menu inicial. Enter. Pronto. Assim conseguimos trocar o nome da aba e fica mais fácil depois identificar. Agora, clicando em inserir, eu vou pegar uma forma retangular, porque assim eu consigo clicar, segurar e arrastar aqui na tela e dimensionar o retângulo do tamanho que eu quero. Mas para que vai servir esse retângulo? Para colocar o título dessa nossa aba. Clica duas vezes dentro do retângulo, 1, 2, e então vamos colocar o nome como menu inicial. E até tracinho, sistema de vendas. Enfim, você pode colocar o nome que você quiser. Seleciono tudo, página inicial, aumento bastante o tamanho desse título, centralizo as informações, coloco aqui um pequeno efeito, deixo eu subir isso daqui um pouquinho. E aqui, pessoal, eu posso deixar com fundo diferente, posso deixar com fundo verde, cinza. Como que eu faço essas edições? Eu clico no retângulo e aqui em forma de formato, eu posso selecionar um outro tipo de contorno. Como exemplo, vamos pegar aqui um contorno mais escuro, ou pode ser mais claro, enfim, tem várias opções, né? Acho que eu vou pegar um verde. E o preenchimento tem cinza, tem verdinho claro, vou pegar um verde mais escuro. E além disso, o efeito de forma, sombra, vou pegar uma sombra. Assim eu consigo criar um botão ali personalizado. E além desse botão que eu fiz, eu preciso ter cada botãozinho de cada parte da minha aba, da minha planilha, para poder navegar na planilha. Então, para isso, eu vou inserir mais um retângulo. Clico, vamos colocar esse retângulo, por exemplo, aqui no cantinho. Pode ser mais ou menos desse tamanho aqui assim. E eu acho que aqui tá bom, ó. 1, 2 dentro dele, e vou colocar o primeiro título desse retângulo, que é onde eu vou registrar os produtos. Seleciono tudo, página inicial, aumenta bastante, centraliza as informações e vou usar um layout parecido com o que eu fiz antes. Então posso, aqui em forma de formato, colocar um contorno verde, um efeito de sombra e um preenchimento numa cor verdinha também. Ó. Então aqui tem um primeiro botão. Só que eu preciso criar mais botões iguais a este. Então o que eu faço? Eu clico no botão que eu já tenho e utilizando Ctrl C e depois Ctrl V, eu consigo copiar e colar essa mesma figura. Copio e colo, vou deixar aqui embaixo. Copio e colo, agora eu coloco aqui em cima. Copio e colo, coloco aqui do lado. Bom, tá vendo que ficou bem aleatório a organização? É um tipo de estilo que dá para você usar, mas se você quiser, você consegue usar outros estilos também. É você que decide o que você acha melhor de fazer nesse seu menu. Eu vou deixar o meu assim porque, bom, eu acredito que fica interessante, mas, como eu falei, né, pessoal? Gosto é gosto. Você vai ajustando aí o seu conforme você achar que fica bom. Não acabou ainda. O que dá para fazer? Cada aba dessa vai ter que ter o nome certinho da nossa planilha. O primeiro nome é produto. O segundo pode ser o quê? Vendas. Depois vai ter um que é o resumo. E vai ter um que é clientes. Agora, se você vier aqui em inserir ícones, isso depende da versão do Excel. Se você usa a versão paga, enfim, você consegue ter acesso a vários ícones. E você pode usar cada um destes ícones dentro lá dos seus cartõezinhos. Eu acredito que fica legal. Então vou te dar um exemplo prático.
Aqui eu vou pegar essa informação aqui. Cliquei nesse ícone, vou no inserir, ele vai jogar o ícone dentro da tela. Aqui em página inicial, eu posso trocar a cor desse ícone, como colocar um verde mais escuro. Aí eu posso pegar esse meu ícone e colocar ele dentro da onde fica bom. Coloca um pouquinho menor e assim vai. Então eu vou colocar alguns ícones aqui nos botõezinhos, só para ficar com um layout bonito. E aí eu te mostro como que ficou e a gente vai para as demais partes da planilha. Finalizei de colocar cada ícone nos botõezinhos e agora o que vamos fazer é, como eu tenho 1, 2, 3, 4 botões, eu vou adicionar 4 abas também. Então vou clicar no botãozinho de mais para adicionar essa nova aba. Já vou aproveitar e vamos fazer um cabeçalho para a nova aba também. O cabeçalho pode ser bem simples, tá, pessoal? Eu vou simplesmente clicar na primeira linha, página inicial, vou trocar a cor do fundo. Pegar, exemplo, um verde escuro. Agora, no título, eu posso escrever o título dessa aba. Nesse caso, vamos começar com produtos. Enter, clico na primeira célula, aumento bastante o tamanho da letra, coloco aqui uma cor diferente, dou aqui um efeito também, e na linha 2 eu posso colocar uma outra cor, como um verde bem fraquinho, para dar um contraste. Só que tem um detalhe, como é que eu posso agora voltar? Estou aqui na aba de produtos, voltar para o menu inicial. Dá para inserirmos em algum local aqui perto um botão, que você clica e consegue retornar para a aba anterior. Para isso eu vou simplesmente inserir uma forma, que pode ser uma setinha, tem várias, ó, várias setinhas. Eu acredito que essa daqui fica legal. Clico, seguro e arrasto bem aqui no canto, ó. Então essa seta vai indicar um botão para voltar na aba anterior. Só que dá para deixar com menos destaque, né, essa seta. Um pouquinho menor. Página inicial, vamos colocar uma cor um pouco mais discreta, como um cinza. E a linha de borda, forma de formato, contorno, um contorno preto. E eu já posso, toda vez agora, pessoal, que eu clicar nesse botãozinho, voltar para o menu inicial. Como que eu posso fazer isso? Eu vou clicar com o botão direito nessa figura e então vou vir em Link. Nessa nova janela, eu vou clicar em Colocar neste documento e vou selecionar Menu Inicial. E então, OK. Toda vez agora que eu clico nessa seta, o Excel me leva para o menu inicial. Então, já que fizemos o cabeçalho, o que dá para fazer agora? O cabeçalho para todas as outras planilhas que vamos ter, produtos, vendas, resumos e clientes. Só que para não fazer tudo de novo, eu posso muito bem clicar com o botão direito nessa aba que eu fiz, mover ou copiar, criar uma cópia. OK. Botão direito, vamos fazer isso mais uma vez, mover ou copiar, criar uma cópia. E por fim, mais uma vez, botão direito, mover ou copiar, criar uma cópia. Bom, agora está meio fora de ordem, né? Então vamos pegar, exemplo, o menu inicial, clicar e arrastar e jogar ele lá no começo. Clico, seguro e arrasto aqui para o começo. A planilha 2, botão direito, renomear, eu vou chamá-la de produtos. A segunda, botão direito, renomear, vou chamar de clientes. A terceira, botão direito, renomear, eu vou chamar de vendas. E a última, botão direito, renomear, vamos chamar de resumo. Enter. Agora é hora de fazer o cadastro de cada uma dessas planilhas. Mas antes de fazer isso, vamos ver se o nome está certo. Produtos, produtos. Clientes, opa, vamos lá. Clientes. Vendas, vendas. Resumo, resumo. Voltando agora, opa, não precisa mais usar esses botões aqui embaixo, né? Podemos usar a setinha para voltar no menu inicial. Esses botõezinhos não estão funcionando. Como é que a gente faz? Mesma coisa, botão direito, link, e seleciona cada planilha. Produto, vai jogar eu para o produto. OK. Botão direito na venda, link, vai me jogar para venda. E depois que você fez o cadastro de cada link, dá para ver que você consegue navegar pela planilha facilmente. Vai e volta no menu e vai e volta para qualquer aba que você tem. Vamos começar, pessoal, com a aba de clientes, onde vamos fazer o cadastro de todos os clientes. Como tem essa setinha aqui, não quero mexer com ela, então eu vou começar usando essa célula aqui, deixando um espacinho para a setinha. Vou começar com a informação de nome do cliente. Na próxima coluna, eu posso colocar o telefone do cliente. Podemos usar também o e-mail de contato, o endereço completo do cliente. Outra informação que dá para usar o CPF ou o CNPJ. E, por fim, podemos usar um status. Então aqui é como se fosse uma tabela onde você vai fazer o cadastro de cada cliente que você tem. Assim você consegue ter o histórico de dados de cada cliente. Na coluna B, onde eu escrevi o nome do cliente, eu vou clicar na divisão de B com C, segurar e arrastar para a direita, para poder aumentar um pouco o tamanho dessas colunas. Senão fica muito pequeno e não dá para ver nada que está dentro. Gostei.
Nome do cliente. Vamos lá começar com o primeiro cadastro. Digamos que é João Paulo, o primeiro cliente. O telefone dele é 00-12. Enfim, aqui você vai colocar o telefone de verdade, né? Estou colocando só de exemplo para não dar nenhum tipo de problema. Vou colocar o e-mail da pessoa, coloco o endereço, rua, 123, bairro, CEP, estado, cidade e assim vai. CPF, vai colocar aqui também o CPF da pessoa e vai colocar um status. O que é o status? Para você saber se esse cliente está ativo ou inativo dentro da sua empresa, dentro do sistema. Então, como é que a gente faz isso? Toda hora eu mesmo vou ter que ficar escrevendo? Ativo, inativo? Não. Eu não acho bom toda hora você ficar escrevendo isso de forma manual, porque demora muito tempo para fazer isso. Então, você pode clicar nessa célula e vir aqui em cima em dados, e então, validação de dados, você vai usar, ao invés de qualquer valor, lista. E aqui dentro da lista, você pode escrever as opções, como ativo, ponto e vírgula, e inativo. Enter. Agora é fácil, você clica e seleciona uma opção que você quer. Só que toda vez que tiver ativo, eu venho aqui na página inicial e quero que automaticamente fique pintado de verde. Formatação, regras, é igual a. Ativo é verde. Então escolha aqui o verde. Ok. Se for inativo, vamos lá. Formatação, regras, é igual a inativo. Pinto de vermelho. Ok. Agora eu consigo trocar entre ativo ou inativo facilmente, para cada cliente que eu tenho. E o que dá para a gente fazer, pessoal, com essa nossa tabela? Dá para melhorar um pouco o visual. Exemplo, vamos selecionar tudo que temos. Página inicial, dá para organizar as informações ao meio. Dá também para selecionar todo esse cabeçalho que temos aqui. Colocar uma cor mais escura para o fundo. Talvez um verde para combinar, fonte branca. E olha que interessante que vai ficando. Agora, podemos fazer aqui o cadastro de mais clientes. Só que, será que quando fizermos o cadastro de mais clientes, tudo isso que fizemos aqui vai ser também puxado para as novas linhas? Pois é. Então vamos fazer o seguinte. Vou selecionar toda essa tabelinha que eu fiz e, de fato, eu vou inserir uma tabela no Excel. E simplesmente vou clicar no OK. Por que uma tabela? Porque a tabela tem vários benefícios, a começar com você pode escolher várias cores para a sua tabela. E, além disso, toda vez que você cadastrar um cliente novo, exemplo, Davi, Enter, automaticamente o Excel cadastra uma nova linha para você. E você até mesmo já tem as opções para selecionar se está ativo ou inativo para cada um destes clientes que você cadastrar. Então, finalizamos, pessoal, a parte de cadastro de clientes. Então, o nosso sistema já está funcionando com os clientes. Agora, o que falta fazer? Falta criar a parte de produtos, vendas e resumo. Eu vou fazer um pequeno pause no vídeo, porque eu vou cadastrar alguns outros clientes, e aí eu te mostro como é que vai ficar quando você tiver bastante cadastro. Finalizei de fazer vários cadastros de vários clientes diferentes. E dá para ver que fica bem interessante quando você tem um monte de cadastro. Fica bem organizado, bem fácil de visualizar todas as informações. E este status automático ajuda bastante, né? Automático no sentido da cor, que fica verde e vermelho. É bem fácil de você visualizar quem está ativo e inativo. Agora vamos voltar para o menu inicial e ir na aba de produtos. Porque aqui eu gostaria de cadastrar os produtos que vamos trabalhar. E no seu caso, obviamente, você vai colocar os produtos que você trabalha, que você vende. Então vou começar com o nome do produto. Na próxima coluna, pessoal, podemos usar uma categoria para ficar mais fácil, né, de você saber qual categoria cada produto representa e assim vai. Numa próxima coluna, podemos colocar uma informação que, na minha opinião, é bem legal. Você ter o registro de preço de compra. Aqui pode ser o preço unitário, tá bom? É você que vai fazer esse controle. Então, talvez até custo unitário. Custo unitário. Fica um nome mais resumido, né? E venda unitária. Por que eu estou colocando essas duas informações? Porque a partir do custo e da venda, você consegue ter uma estimativa da sua margem. Margem de venda. Isso é algo bem interessante. Então a gente vai aprender a fazer esse cálculo aqui também. Margem de venda. E além da margem de venda, dá até para colocar um lucro bruto, que é o valor em dinheiro mesmo. Deixa eu aumentar também um pouco o tamanho dessas colunas, porque fica mais fácil de visualizar as informações. Como primeiro produto, pessoal, vou cadastrar aqui um produto fictício, mas no seu caso você vai colocando os produtos que você usa de verdade. Vou colocar aqui um notebook e uma categoria vai ser eletrônicos. O custo unitário desse notebook é R$
R$ 500. Só que a venda unitária, não sei muito bem por quanto eu quero vender. Vamos dizer que seja R$ 5.000. Será que tá bom? Será que tá ruim? Será que a margem tá ok? Vamos aprender a fazer esse cálculo também. O lucro bruto é bem fácil, já dá para fazer agora. Vai ser uma formulinha bem simples. Igual venda unitária menos o custo unitário. Enter. E a margem, como é que eu vou fazer? Eu, pessoal, no meu caso, vou fazer a margem seguindo essa lógica. Igual, abre parênteses, venda menos custo, fecha parênteses, dividido, barrinha, pela venda. Venda menos custo, tudo isso dividido pela venda. Se você quiser fazer um outro tipo de margem, um outro tipo de cálculo, fica à vontade. Aqui eu só estou dando um exemplo. Enter. Então aqui deu 10% de margem, talvez. É que o número está muito pequeno, né? Vamos colocar em porcentagem de fato. Selecione esse número, página inicial, e aqui eu coloco em porcentagem. Dá até para aumentar um pouco as casas decimais se você quiser. Além disso, custo e venda é dinheiro, então podemos selecionar e colocar em moeda. Assim como o lucro bruto, dá para colocar em moeda também. Aí fica tudo organizado no layout que precisamos. Como temos aqui a margem, pessoal, 10%, eu vou utilizar a margem para criar um ícone visual. Eu não vou utilizar o lucro bruto. Por quê? Porque dependendo do valor do produto, a margem pode ser a mesma, só que o lucro bruto vai mudar. O que eu quero dizer com isso? Você pode vender um produto de R$ 10 com 50% de margem. E você também pode vender um produto de R$ 55.000 com 50% de margem. Então, essa diferença de valor, na minha opinião, nesse meu caso aqui, não vai fazer diferença. O que importa para mim de fato é visualizar a margem em si. Então, vou pegar a margem, venho na página inicial, formatação condicional, e vou usar um conjunto de ícone, que pode ser essa opção aqui do meio. Ou pode ser até as bolinhas também, que são excelentes opções. Mas esses direcionais, para cima, para baixo e tracinho, conseguem me ajudar muito a visualizar melhor a margem. Posso selecionar tudo que eu fiz, dar uma centralizada e inserir também uma tabela. E clicar aqui no OK. Nessa minha tabela, eu vou colocar uma cor um pouco diferente, um azul talvez. E estes nomes dos produtos, eu seleciono tudo, página inicial, vou colocar um azul bem escuro no cabeçalho. Aqui em cima também, ó, dá para colocar um azul bem escuro. Só para a gente ter uma quebra, um pouquinho de layout. Eu acredito que seja uma opção interessante. Ó. Toda vez então que eu vier aqui nos produtos, eu tenho um layout diferenciado. Vamos cadastrar mais um produto e ver como é que fica? Digamos que aqui então eu tenha um cadastro que é kit, teclado e mouse. Enter. Que ele também é da categoria eletrônicos, só que o custo unitário é bem menor, é R$ 100. E a venda unitária eu vou vender por 149. Enter. Opa, olha que legal, deu 32% de margem. E como eu falei, dá para ir ajustando o valor de venda para você chegar numa margem desejável. O notebook está só com 10% de margem, então e se eu vendesse por 5.555? Subiu para 18. Ah, quero deixar pelo menos 20 de margem. Então 5.750. Opa, bateu, é isso aí. E dessa forma eu vou podendo cadastrar mais e mais produtos. E o legal é que essa margem tem os indicadores visuais para eu ver o que está bom e o que não está, conforme a média. Finalizei de fazer o cadastro de vários produtos que eu vou utilizar. Nome, categoria, custo, venda. E o legal é que como a gente tem esses indicadores visuais, dá para ver o que está acima da média, o que está na média e o que está abaixo. Ó, fica bem legal. O verde é porque está uma margem bem alta e o vermelho é o que está abaixo das médias que estamos utilizando. Fica um indicador bem interessante. Vou voltar agora, pessoal, no menu inicial e vamos lá fazer... Já fizemos clientes, já fizemos produtos. Vamos fazer vendas, então. Aqui para vendas, eu gostaria de ter algumas informações para nos ajudar na hora da venda. O que a gente precisa saber quando vende? A data da venda, que eu acho que é algo muito importante. Podemos saber também o nome do cliente. Só que o nome do cliente, não se preocupe, você não vai precisar ficar digitando toda hora. Por quê? Porque já temos o cadastro anterior. Então a gente puxa daquele cadastro para cá. Data, nome do cliente. Outra informação que dá para rapidamente poder visualizar aqui, talvez seja o e-mail do cliente. O e-mail e o telefone, porque se precisar de qualquer coisa, fica fácil de ter essas informações de contato. Depois disso, podemos simplesmente clicar e seleciona qual foi o produto que o cliente comprou, a quantidade desse produto, e o próprio Excel vai te sugerir o preço de venda. Então, ó, venda sugerida unitária, tá bom? Aqui é unitário.
E aí você pode venda real, venda realizada, enfim. E na coluna ao lado vai ter a venda total, que vai ser, se você vender 5 itens, vai multiplicar o unitário e vai dar o valor da venda total. Na próxima coluna, pessoal, o que você pode ter? Um status. Para quê? Para saber se já foi pago, se não foi, se foi entregue, se foi cancelado. E assim vai, vários status. Então a gente pode ter tanto status de entrega, como status de pagamento. Dois tipos de status que eu acho que é interessante de se ter. Se você achar que outra informação é válida, que eu não coloquei aqui, coloque nos comentários, que eu acho que fica legal a gente trocar essa ideia para conseguir chegar numa planilha que fique bem legal. Eu vou aumentar bastante também o tamanho dessas colunas, e depois que você aumentou cada coluna, vamos começar registrando aqui uma venda para ver como é que vai ficar. Data da venda. Digamos que no dia 1/1 de 2027 foi feita uma venda para o cliente João Paulo. Só que como é que eu pego o cliente que eu cadastrei aqui e coloco ele lá na minha venda? Eu preciso ter alguma maneira mais prática do que ficar escrevendo toda hora, senão vai demorar pra caramba para fazer isso. E tem uma maneira muito legal. Eu vou voltar aqui no menu e vou vir aqui em clientes, vou clicar na minha tabela e aqui na direita, design da tabela, eu vou verificar o nome dessa minha tabela, tá bom? Então, ó, tabela 1. Esse nome vai ser muito importante para que a gente consiga puxar as informações que estão aqui. Outra coisa que é muito importante é o nome desse cabeçalho, que vamos utilizar também. Mas, se caso você não queira ficar decorando as coisas e, vou esquecer e tudo mais, o que podemos fazer é clicar em qualquer célula, igual, e selecionar todas as informações que estão dentro do nome do cliente, até o final da planilha. Aí tá vendo que o Excel aqui ele vai dar um nome pra gente? É justamente isso que eu vou usar. Ó. Seleciono tudo, botão direito, copiar. Agora eu saio de tudo, não ESC. Vamos voltar então, pessoal, agora nas vendas, e aqui no nome do cliente, eu venho em dados, validação de dados, e ao invés de usar qualquer valor, eu vou trocar para lista e vou criar aqui uma lista com o nome desses clientes. Igual, só que não é só colocar o que copiamos. Temos que colocar aqui uma fórmula antes, que vai ser indireto. Abre parênteses, abre aspas, botão direito, colo o que eu copiei, fecho aspas e fecho parênteses e dou um Enter. Agora sim, ó, aquela lista de nomes já aparece aqui de forma automática. Quando eu seleciono o nome da pessoa, eu queria retornar o e-mail e o telefone. E como o intuito desse vídeo é mostrar as fórmulas e funções modernas e várias técnicas legais que dá para usar no Excel, eu vou utilizar a fórmula PROC-X. Ela está presente em várias versões recentes do Excel. Se não me engano, se não me falha a memória, 2019 para cima já tem essa fórmula. É recente? É, mas não é tão recente assim, né? 2019 para cá já faz quase 10 anos, enfim. Vamos lá, e-mail igual PROC-X, 2 cliques, 1, 2, pesquisa do valor. A partir do nome do cliente, ponto e vírgula. Agora não dá para usar o botãozinho lá em cima. Eu quero pesquisar o nome desse cliente, aqui ó, em clientes, em toda a coluna do cliente, ponto e vírgula. E vou retornar o e-mail desse cliente. Enter. Pronto. Ó. Toda vez então que eu escolho aqui um cliente, o e-mail já retorna automaticamente. Vou fazer a mesma coisa para o telefone, igual PROC-V, PROC-X, 2 cliques, 1, 2, pesquisa do valor, nome do cliente, ponto e vírgula, venho aqui nos clientes, seleciono todo o cliente, ponto e vírgula, e retorno o telefone. Enter. Agora, automaticamente, pessoal, consigo ter tanto o nome do cliente, quanto o retorno do telefone. O produto, eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu posso voltar aqui no produto e utilizar agora essa minha planilha. Essa minha planilha, ela vai ser a tabela 2. Tabela 2 e o nome da coluna é nome do produto. Então, o que a gente vai fazer? Eu posso, muito bem nesse caso, fazer igual também, selecionar todos os produtos que eu tenho, só para que eu consiga pegar esse nome que fica aqui. Ó. Aí eu seleciono tudo, botão direito e copio. Aí eu posso voltar lá nas vendas e aqui em produto eu clico, venho em dados, validação de dados, qualquer valor eu troco para uma lista e aqui a gente vai usar a mesma coisa, igual, indireto, abre parênteses e abre aspas, botão direito, colar, fecho aspas, fecho parênteses e dou um OK. Agora eu consigo selecionar o produto automaticamente. A partir do produto que eu seleciono, eu queria ter essa venda sugerida. Como que eu vou resolver essa venda sugerida? Eu posso fazer igual, PROC-X, 2 cliques, 1, 2, vou pesquisar o produto
ponto e vírgula. Aqui nos produtos, ponto e vírgula, e retornar a venda unitária. Enter. Só que tá vendo que a venda unitária, ela vai retornar o valor de unidade, de uma unidade. E se eu quiser vender 5 ou 3 ou 4 ou uma quantidade diferente, como 3? Essa venda sugerida, talvez ela pudesse multiplicar automaticamente já, né, pessoal? Eu acredito que dê pra gente fazer isso. Se você quiser deixar algo mais resumido, por exemplo. Mas vamos deixar assim por enquanto. 575 é a venda de uma unidade. Só que digamos que, eu acho que dá para vender um pouquinho mais caro. Vamos vender então por 5.800. Ou dar um descontinho, 5.500. Você pode fazer o ajuste que você quiser aqui em tempo real. E a partir do ajuste que você faz, da confirmação, o Excel vai fazer igual a venda real vezes a quantidade. Enter. Para você ter o valor total da venda. Aí podemos selecionar todos esses valores de venda e aqui na página inicial colocar um filtro de uma formatação de dinheiro, né? E agora podemos ir para status de entrega e status de pagamento. No status de entrega, eu vou clicar em dados, validação de dados e criar aqui uma lista contendo algumas opções. Lembrando, estamos fazendo aqui o status de entrega. Então o que seria legal controlar? Saber se o produto já foi entregue, se foi pedido, está em andamento e assim vai. Eu vou começar com status de entrega. Entregue. Pronto, foi resolvido, concluído. Ou cancelado, ponto e vírgula. Outra coisa que pode acontecer no status da entrega. Status da entrega. Podemos usar entregue, cancelado, em andamento. Enfim, depois você pode pensar em outros status também, né? Para você poder utilizar. Pronto, ó. Entregue, cancelado, em andamento. E do mesmo modo que aplicamos uma cor automática aqui para os clientes, ativo e inativo, usando o próprio nome que está escrito, você pode fazer a mesma coisa aqui para venda. Em andamento, cancelado, entregue, cada nome desse você pode deixar com uma cor automática. Status de pagamento, eu vou criar uma validação de dados também, lista, que pode ser o pedido ele foi pago, ponto e vírgula, o pedido ele foi reembolsado, ou o pedido ele foi não pago ainda, não está pago, está em aberto. Ok, pronto. Assim a gente consegue ter algumas opções, ó. Dá para fazer combinação, né, com a entrega, com o pagamento. O status de entrega está cancelado e foi pago. Alguma hora vai ser reembolsado, enfim. Agora podemos selecionar tudo, pessoal. Dar uma centralizada, ó, página inicial, e inserir uma tabela. E clicar no OK. Aqui já usamos várias cores. Produto azul, cliente verde, venda. Venda, vamos usar amarelo. Design da tabela, vou pegar uma cor amarela. E esses nomes que ficam aqui em cima, eu vou colocá-los com uma cor preta, para ficar mais fácil de enxergar. E esse cabeçalho, vamos também mudar o layout dele. Ó. Colocar uma corzinha amarela, com essa linha de baixo, um amarelo mais escuro ainda. E esse título pode ser um título escuro. Gostei, ó, ficou uma planilha diferente das demais. Eu vou só colocar uma corzinha automática aqui, e eu te mostro como é que ficou. Isso a gente já aprendeu, né? Por isso que eu não preciso mostrar de novo, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. É um processo repetitivo, né? Já fizemos essa cor automática, a gente já aprendeu como é que faz. Finalizei de cadastrar várias vendas aqui de modo fictício, e olha que legal que fica esses status. Conseguimos facilmente ver a data da venda, o nome do cliente, o produto vendido, o valor sugerido, a quantidade real, e assim vai. Agora, voltando no menu, pessoal, a última coisa que está faltando é fazer o resumo, porque todo o resto foi finalizado, ó, produtos, vendas, clientes, e só falta o resumo. O resumo podemos até deixar com uma cor verde, ou se você quiser, dá para mudar a cor, deixar uma cor mais escura, enfim. Aqui nesse caso, vamos tentar uma cor mais escura para ver como é que fica. Ó. Um cinza e uma cor preta, por exemplo. Acho que pode ser um cinza até um pouquinho mais claro. Aqui no resumo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar as vendas e vou resumir elas. Ver o quanto que eu vendi por produto, por data, por mês, por ano. O quanto que eu vendi ticket médio de cada produto. E por status de entrega, status de pagamento e etc. Então tem um monte de análise legal que dá para fazer. Então aqui nas vendas, pessoal, eu vou clicar na minha planilha de vendas. Venho aqui em cima no inserir. E então tabela dinâmica. Eu vou clicar em planilha existente, setinha para cima. E vou vir aqui em resumo. E vou clicar em qualquer célula que eu tiver. Pode ser aqui. Setinha para baixo e OK. A partir dessa tabela dinâmica que eu tenho, eu vou montar as minhas análises.
eu vou utilizar aqui a primeira coisa que eu queria ver. Data da venda, pego, seguro e solto nas linhas. Porque automaticamente o Excel vai organizar para mim, mês a mês, cada mês que eu tenho de venda. E aí eu posso pegar a venda total, pego, seguro e coloco dentro dos valores. Assim eu vou conseguir saber o quanto que eu vendi em cada mês e o quanto que eu vendi no final do ano inteiro. Fica bem organizado. E aqui até dá para colocar uma cor diferente, ó, design, pegar uma cor para combinar com o estilo que estamos usando. Como exemplo, um estilo mais escuro, um cinza. E como você pode ver, se você clicar no botãozinho de mais dentro de cada mês, você consegue abrir mais opções, ó, para ver mais detalhes de cada mês. Se você quiser remover esta opção, é só você remover tudo e manter só o mês. Data, remove, dia, remove, fica só com o mês, ó. Fica mais simples a sua tabela. E aqui dá até para você inserir, pessoal, inserir um gráfico, como exemplo, um gráfico de colunas, para você poder ver a evolução de vendas. Você até mesmo pode comparar essas vendas com a quantidade. Ah, eu queria ver a quantidade que eu vendi também, quantidade, o volume. Então, nessa tabela ainda, eu vou adicionar a quantidade junto com os valores. Pego, seguro e coloco dentro dos valores. Agora eu tenho duas informações, tanto a quantidade que eu vendi, quanto também a venda total. E aqui embaixo no gráfico fica um pouquinho vergonhoso, né, esse número, porque ele está bem escondidinho. Tem um laranja ali embaixo. Esse laranja representa a quantidade, mas não dá para ver. Por quê? Porque a quantidade, em comparação à proporção da venda, é um valor muito diferente mesmo. Por isso que não dá para ver. Porém, o que dá para fazer para melhorar essa visualização? Eu posso clicar no gráfico com o botão direito, alterar tipo de gráfico, e eu venho em combinação e escolho que a quantidade vai ser um eixo secundário e coloco no OK. Agora eu consigo facilmente visualizar tanto a quantidade quanto o valor de venda. E dá para você melhorar esse gráfico ainda mais, começando com removendo essas informações de cabeçalho. É só você clicar em análise de gráfico dinâmico, botões de campo, ocultar tudo. E aqui no design, podemos utilizar algum layout já pronto, como exemplo esse layout mais escuro, onde conseguimos ver a venda e a quantidade vendida. E essa legenda, se você quiser, você pode clicar nela e remover. Porque como é um gráfico que estamos nós mesmos fazendo, fica bem fácil o entendimento de saber o que ele representa. Agora que fizemos essa análise, pessoal, daria para fazer outros tipos de análise também, verificar a venda por produto e etc. Eu acredito que dê para fazer essa visualização. Ó. Vou selecionar toda essa minha primeira tabela, e então vou copiar as informações dela com o Ctrl C e o Ctrl V. Ctrl C, clico aqui do lado, Ctrl V. Só que aqui eu queria ver os produtos. Então deixa eu remover os meses, remover, e vou pegar o produto, pego, seguro e coloco dentro das linhas. Aqui eu vou ter a análise de cada produto que eu vendi, ó. Tudo organizado. E também a quantidade desses produtos. Se a quantidade for importante, você pode deixar. Se não for, você pode remover ela. Dá até para fazer duas análises, uma por quantidade e outra por valor. Quebrar essa tabela dinâmica aqui, né? Eu vou só inserir uma coluna nova, coluna G, botão direito inserir, só para afastar um pouquinho essa tabela. E eu vou copiar toda essa tabela aqui que eu fiz, Ctrl C, clico aqui do lado, Ctrl V, e vou remover a venda, clico e removo. E na anterior, eu vou remover a quantidade, clico e removo. Pronto, ó. Porque assim eu consigo ter duas tabelas, cada uma representando uma coisa. Inclusive eu posso organizar, filtrar do que mais vendeu para o que menos vendeu. Mais opções de classificação, decrescente, usando venda total. E aqui também é a mesma coisa, clico no filtro, mais opções, decrescente, usando a quantidade, por exemplo. Então dá para ver que o produto que mais vendeu em quantidade é o teclado. Mas ele não é o que tem maior faturamento. O que tem mais faturamento é o notebook. Ó. Cadê o teclado? O teclado talvez esteja aqui embaixo. Ó. Aqui, olha só, pessoal, o teclado está aqui embaixo, enfim. Então, fica bem legal essas duas análises que deu para a gente fazer. E para fechar com chave de ouro, eu poderia muito bem inserir para cada uma dessas tabelas um gráfico de barra. Não é coluna, é barra. Esse gráfico aqui, ó, que ele organiza do menor para o maior. Assim fica fácil de bater o olho e entender os produtos que mais estão vendendo, os que menos estão vendendo, etc, etc, etc. Enfim, é um tipo de análise que dá para a gente fazer. Não é obrigatório, até porque a gente já tem a tabela nos mostrando essa informação. Mas se você quiser, o gráfico é um layout bem interessante. Vou pegar esse gráfico e deixar aqui no canto. E dá até para organizar ele um pouquinho melhor, na verdade. Puxa para baixo, vem aqui no design, escolhe um design diferente, ó. Então tem várias possibilidades que dá para a gente fazer.
E basicamente é isso, pessoal. Finalizamos então nosso vídeo de um sistema completo de vendas e registro de clientes, produtos aqui no Excel, fazendo e utilizando várias ferramentas úteis e interessantes na automatização de tarefas e também na organização dessa base de dados que temos. Espero que esse vídeo possa ter te ajudado bastante e lembrando, todo dia tem vídeo novo. Então eu te vejo amanhã. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot. E, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.